Está no ar o ENGECast, o podcast da engenharia, que aborda temas sobre direito, atualidade, mercado de trabalho e valorização profissional. O ENGECast é uma realização da FICENG, Federação Interestadual de Sindicatos de Engenheiros, com o patrocínio da Mútua Nacional. E hoje nós vamos falar sobre o papel da agronomia no ciclo de desenvolvimento social e econômico do país. E para isso trouxemos aqui 2 engenheiros agrônomos da região sul. Vamos conhecê-los? Simon Zeferino, que é de Santa Catarina, estado cuja produção agropecuária representa cerca de 30% do produto interno bruto estadual. Carlos Roberto Bittencourt, que é do Paraná, estado que deve chegar a 14% da fatia nacional de produção agrícola. Vamos conhecer os nossos entrevistados. Carlos Roberto Bittencourt é engenheiro agrônomo, foi presidente da FICENG, do SENG Paraná, atualmente é diretor dessas entidades, é conselheiro do CREA Paraná e foi chefe de gabinete da Secretaria Estadual de Agricultura no Paraná de 2007 a 2010 e secretário executivo do Conselho Estadual de Desenvolvimento Rural e Agricultura Familiar de 2010 a 2017. Bem-vindo, Bittencourt, obrigada pela presença. Obrigado. Simon Zeferino é formado em agronomia pela Federal de Santa Catarina em 2005, especialista em gestão e segurança alimentar pelo SENAC, tem atuação como extensionista rural na EPAGRE desde 2010. Trabalha com agricultura familiar, produção orgânica, cooperativismo, educação de jovens rurais, entre outros. Atualmente é presidente do SEAGRO Santa Catarina, que é o Sindicato dos Engenheiros Agrônomos do Estado. Presidente da AEASC Sul e diretor na FICENG. Bem-vindo, Simon. Obrigada pela presença. Muito obrigado. Nós começamos o programa de hoje falando do impacto da produção agrícola desses 2 estados que aqui estão, Santa Catarina e Paraná. Queria começar perguntando para vocês a que se deve esses números tão pujantes nesses estados. Começando por você, Simon. Então, Camila, a gente compreende, a gente fala que Santa Catarina predomina bastante assim, a questão da pequena propriedade rural familiar, por conta da própria colonização, a imigração que teve de europeus lá predominante, né? Então, pequenas famílias ocupando pequenas propriedades, em sua maioria, e isso, na época, o pessoal precisava, então, ter subsistência, iniciar o comércio, e o estado todo é assim. E também, pela cultura daquele povo, teve muita questão de cooperativismo, e tal. Então, assim, a produção de alimento, pelas distâncias também, que o pessoal precisava se manter de alguma forma. Então, a gente entende, assim, que por conta dessa característica da migração, da população que se instalou ali, pelo que eles já sabiam produzir, isso acabou se manifestando nessa força econômica na produção de alimentos. Tem também características geográficas, o relevo, que era o que era mais propício para aquela região do país. Então, vem muito disso. E lá no Paraná, Bittencourt? Então, o Paraná ele começou praticamente a expansão agrícola a partir de 1970. E o Paraná é bastante diversificado assim, em termos até de colonização. Então, se você pegar a região oeste, que é a região de Cascavel, sudoeste, Francisco Beltrão, Pato Branco, são regiões de colonização gaúcha. Então, tanto que quando tem jogo do Grêmio ou do Internacional, nesses lugares assim, para ver isso que nós estamos no Paraná, o Rio Grande do Sul tem Santa Catarina e depois o Rio Grande do Sul. Então é uma colonização e quem veio geralmente foram pequenos agricultores, os inícios que saíram do Rio Grande passaram para essa região. Na região norte, a colonização já é paulista e mineira. E aonde que se desenvolveu até pelo clima, o café. Isso foi uma produção muito grande de café. Em 1975 teve uma grande geada, uma geada negra que diz, e que daí dizimou. Aí começou a mudar também a produção na região norte, passando também para a soja e tal. Em relação ao estado, iniciou-se com com agricultura familiar, ou pequenos agricultores, mas depois é um estado que começou a se aumentar muito a concentração de terra, ainda tem uma agricultura familiar forte, mas
as grandes propriedades começaram a avançar, comprando as pequenas, os filhos também que não queriam mais continuar, né, essa sucessão da agricultura familiar, os filhos não querendo mais continuar na pequena propriedade, indo para as cidades, começaram também essa venda dessas terras em uma concentração. E isso daí, essa concentração vem de 1980. Alguns desses agricultores pequenos ou médios venderam suas terras no Paraná e foram para o Mato Grosso, para Rondônia, onde teve aí também junto com o pessoal do Rio Grande do Sul, mas muita gente do Paraná foi a partir de 1980 nessas regiões, até no Piauí, né? Mas aí já como grandes propriedades rurais nessas regiões aí do Centro-Oeste. E Bittencourt, seguindo aqui com você, um estudo da FAO, que é um órgão ligado à ONU, disse que faltam engenheiros agrônomos capacitados para enfrentar o problema da fome no mundo. O que você pensa a respeito disso? Eu não concordo com essa falta de engenheiros. O que a gente tem hoje é uma grande discussão dentro da engenharia, seja na agronomia, na engenharia, as escolas que estão formando esses engenheiros. Hoje nós temos muitas escolas em EAD, que agora até teve uma mudança aí de uma resolução, mas ainda vai levar 2 anos, e isso ainda bastante incipiente, porque você tem hoje escolas de agronomia e de engenharia com 100% EAD, né? Onde que praticamente tem um professor lá dando aula para 2.000 pessoas, sem ter estudantes, né? Sem ter uma preparação muito boa e nem sem laboratórios, praticamente sem nada. E isso também, a gente sente isso nos engenheiros agrônomos e outros recém-formados, uma baixa capacitação para desenvolver produtos. Esse é desenvolver aí o seu trabalho. Outro ponto é que também a remuneração dos engenheiros, engenheiros agrônomos, florestais, agrícolas, não é condizente. Não chegam a pagar nem o salário mínimo, né? E tem ainda a lei de salário mínimo, mas aí há uma mudança, eles contratam com outros nomes, como às vezes analista, pesquisador e tal. E também o que a gente vê nessa questão da fome é que os governantes têm reduzido a contratação de engenheiros, agrônomos, veterinários e tal, nas empresas ou órgãos de extensão rural, né, que o Simon aí é especialista. Então, você vê o número de engenheiros que tinha na Emater, hoje IDR do Paraná, está muito, não chega nem a metade do que era há 10 a 15 anos. Então, também os governos, tanto estadual lá para trás, assim, e também já há muito tempo, alguns governos retiraram esse incentivo para a contratação de engenheiros e para priorizar a agricultura familiar. Tá ótimo. E para você, Simon, faltam engenheiros agrônomos, e pegando esse gancho que o Bittencourt aqui citou, como está a questão da agronomia, dos profissionais de agronomia nas empresas públicas? Então, assim, eu concordo com o que o Bittencourt falou, tá? Só que a realidade do país ela é diferente, né? Nas diversos estados, regiões, nas empresas, né? Em sua maioria tem o nome de Emater, né? No Santa Catarina chama EPAGRE, né? Mas assim, qual é o destino que você vai dar para o profissional? Né? Você tem um engenheiro agrônomo, né? Formado na qualidade, né? Como foi bem mencionado aqui. E qual o trabalho que a gente vai dar para ele? O objetivo da vida dele é profissional. Né? A produção de alimento é algo muito sério, muito importante. Então, assim, quando o governo ele vai agir com esse objetivo, ele precisa ter projetos de longo prazo. Às vezes o governo até ele tenta fomentar a produção de alimento, ter a assistência técnica, né? A extensão rural, mas projetos de curta duração. Para um momento específico, para algum problema, né, momentâneo ali, beleza, até tu consegue resolver, mas de longo prazo. É preciso, então, fortalecer as empresas de extensão rural, né, para que o agricultor, a família, ela tenha assistência, né, de fato, como projeto de vida para essa família. Né. Então, aí que tem essa proposta de fortalecer as empresas, né, cada uma na sua característica, né, no país, que é muito grande, muito diverso. E aí sim você tem uma proposta realmente pensando produção de alimentos, segurança alimentar e nutricional da população. Né?
E aí, obviamente, isso vai ter como consequência escolas de qualidade, né, com ensino, formando realmente profissionais qualificados, né, e comprometidos com a proposta da produção de alimentos e agronomia como um todo no país. Né? Que o país vem demonstrando não só uma vocação para a produção de alimentos, mas quase uma obrigação, né, em auxiliar o planeta em toda essa produção de alimentos de forma sustentável, né, enfim, que tem que sair do discurso apenas como uma palavra bonita, né? Hoje fala muito de sustentabilidade, inovação, né? Mas de fato, o que a gente está fazendo, né? Então tem que partir para a prática, né? E como seria essa prática, então? Já vamos falar sobre sustentabilidade e emergência climática. Então, a gente participou até de um fórum agora recentemente, né, e falou-se muito sobre isso, né? Então, assim, parece que é bonito usar essas palavras no discurso. Inteligência artificial, inovação, sustentabilidade, né? E eu vejo, às vezes, muito assim de questão, justificativas de que a gente já está fazendo isso. Não, mas aqui nós já preservamos, nós já fazemos isso, né? Trabalhamos com carbono zero e tal, mas tem que ir além disso, não basta só justificar que está fazendo, assim, né? A gente tem que realmente ter metas, aí sim, imediatas, de curto e longo prazo, né? O governo precisa pensar, né, junto com movimentos sociais, de que forma a gente de fato vai conseguir alcançar objetivos, por exemplo, de desenvolvimento sustentabilidade os da ONU, lá, os 17 ODS, né, da ONU, né, como é que de fato a gente vai alcançar aquilo ali, envolvendo toda a sociedade, né? Localmente, as entidades, né, sociais ali, o pessoal, as organizações têm que batalhar na sua cidade, no seu bairro, na sua casa, né, em exemplos simples, né, e no estado, no país, globalmente, tem que ter diversas ações. Não adianta a gente só cobrar de governantes se a gente vai lá no mercado comprar um produto específico e vem com 2, 3 embalagens, né? Se a gente não tem uma política de reciclagem, de economia circular, isso também vai gerar riqueza, vai gerar emprego, a gente vai, né, movimentar a economia, mas a gente tem que partir para a prática. Se tu vai para fora do país, se tu vai no mercado, tu não compra, tu não volta com sacolinhas, tu tem que comprar aquela sacolinha. Então, aí tu pensa, pô, mas eu estou comprando só essa xícara aqui, não preciso de uma sacola. E você traz a xícara na mão. Por que a gente traz as sacolas à vontade, se quiser? Então, assim, são exemplos simples que a gente tem que pensar então, em cada questão. Produção de alimento, né? Por que a gente não consegue avançar mais na produção orgânica, que vai trazer toda uma questão ambiental também de sustentabilidade, né? Hoje as grandes empresas estão trabalhando com bioinsumos, né? Com alternativas, né? Com produtos menos prejudiciais ao ambiente. Por quê? Porque economicamente eles estão vendo viabilidade. Mas não pode ser só esse o objetivo. A gente tem que fazer... não tem que tudo ser do destino final ser dinheiro. Senão a gente vai ter uma população, né, os bancos aí cheios de dinheiro e a gente não vai ter nenhum planeta para usufruir dessa riqueza toda. Então a gente tem que pensar também aquilo que é bom, né, se apoiar então na pesquisa, de fato na inovação, na ciência e fomentar, incentivar práticas que de fato vão trazer benefícios para a sociedade. Só queria pegar um gancho que o Simon comentou, ele citou ali na fala dele sobre os conselhos. Eu acho que é extremamente importante uma atuação, seja no município, os conselhos municipais, com a participação da sociedade, das entidades ligadas principalmente à agricultura familiar, que fornece os alimentos para nós, praticamente 60%, 70%. Dos alimentos que a gente consome vem da agricultura familiar. E é importante que, então, com os sindicatos de trabalhadores rurais, as associações, seja de assentados, associações de agroecologia, estejam participando. Vamos lá, vamos pegar por fase, nos municípios, para levar essas políticas públicas, cobrar do executivo ações que possam desenvolver melhor essa agricultura. E passa a mesma situação pelo Estado, né? Eu fui secretário executivo de um conselho da agricultura familiar, então, onde tinha a participação de todas essas entidades, né?
as que não tinham recursos eram bancado pelo Estado, e lá se discutia políticas públicas. E no governo federal a mesma coisa. O governo anterior suspendeu, cortou todas as conferências, todos os conselhos, seja da agricultura, das cidades, desenvolvimento, não tinha mais esse debate, praticamente vinha sendo a questão imposta do executivo para baixo. Nesse governo foi retomado de novo esses conselhos, né? Alguns ainda estão patinando, mas a grande parte está funcionando, né? No caso nosso aqui é o CONDRAF, que é um Conselho Nacional, aonde que pode estar se discutindo políticas públicas com presença tanto dos órgãos do governo que tenham uma ligação com a agricultura, como também das entidades dessas que eu comentei, seja da agroecologia, assentamentos, né? Hoje o Paraná é um estado que tem muitos assentamentos, né? Alguns ainda passam por dificuldades, né? Até agora, recentemente, o presidente Lula esteve lá regularizando uma área para 450 famílias que há 20 anos estavam nessa área. Era uma área degradada, né? E levou tanto tempo para você ter uma regularização, para esse pessoal também ter acesso a crédito e tal. Então, é importante essa reforma agrária também, que está muito tempo parada, né? Agora retoma, né? Porque no governo Bolsonaro não teve nada de reforma agrária, agora nesse retoma, mas ainda por pressões, e a gente sabe o que é um governo de coalizão com as mais diversas forças, onde que há uma briga interna muito grande, né? Que uns querem levar então para os grandes produtores, né? Hoje a gente vê, que está ligado à agricultura também, o que passa no Congresso, o que passou no Senado, essa questão aí, como no governo anterior lá, que o Salles comentava de passar a boiada, agora não é nem do Executivo, porque o Executivo Federal tem posicionado contra esse ponto, mas a grande parte aí dos deputados e senadores, agora passou no Senado, né, tem essa posição mais aberta para você deixar o meio ambiente de lado, e o que a gente vai sentir depois. Então, eu falei tudo isso para colocar da importância da participação nos conselhos, seja municipal, estadual e federal. E aonde não tem, de cobrarem, de montarem, de instalarem esses conselhos. E qualquer pessoa pode participar dos conselhos? Para quem está nos assistindo? Aí depende. Os conselhos, geralmente, você pode até entidades, não é pessoa nesses conselhos. Você pode ser lá um representante da Associação Agroecológica do Vale do Ribeira do Paraná, ou sindicato a Federação dos Sindicatos, seria FETAEP, FETRAF, no caso do Estado do Paraná, de ter essa participação. Então, você geralmente no conselho, você tem lá um regimento onde que coloca lá as representações, tanto da sociedade civil quanto a representação governamental. Alguns desses conselhos paritários entre governo e sociedade civil e outros não. Tá? Então, cada lugar tem a sua especificidade. Agora, quanto pessoa, pode até participar assistindo, mas a representação é por entidade. Perfeito, obrigada. Você quer complementar? Porque o Bittencourt tocou no assunto que eu gostava muito, assim, os conselhos, né? A gente é do sindicato, então a gente representa o sindicato de forma estadual, né, e até nacionalmente através da nossa federação da Vicente. E aí localmente, né, quando tu perguntou assim, na prática, né? Na prática, os municípios têm, por exemplo, os conselhos municipais de desenvolvimento rural. São representantes da comunidade. Se tem lá 5 bairros, né, comunidades rurais, cada uma vai ter seu representante. E eles têm uma obrigação, né, o dever de participar, e ali propõem políticas para o prefeito, né? A gente tem o Conselho de Alimentação Escolar, onde os membros eles têm o dever de fiscalizar o que está sendo servido, né, na alimentação escolar. Então, assim, a população tem né, o cidadão ele tem o dever e tem a oportunidade de participar de fato da decisão. Tem que ocupar esses espaços, né? Não apenas aqui sindicato, né, associações. Cara, isso é muito interessante, isso é importantíssimo. O pessoal tem que participar, tem que ocupar os espaços, senão não acontece. Então, assim,
localmente e a coisa vai andando. Se começa bem no município, isso vai irradiar. Isso depois vai se espalhar, a boa notícia vai longe também. Então... Perfeito. Já que a gente está falando de participação social, Simon, você é presidente de um sindicato exclusivo de engenheiros agrônomos. Quais são as especificidades, a importância também dos agrônomos participarem do sindicato? Tá. É bom também a gente referendar os colegas do Rio Grande do Norte, né? Então lá também tem um sindicato só de agrônomos, um pouquinho mais antigo até. E em Santa Catarina então, a gente também tem, né, o SEAGRO, que é o sindicato só de agrônomos, né? Então, com o sindicato só de agrônomos, a gente consegue dar mais atenção às demandas da agronomia, né, no estado. Então, a gente tem, principalmente nas empresas públicas, a base, né, que forma o SEAGRO, mas também temos os colegas que estão na base privada, né, em cooperativas, agroindústrias, né, autônomos, né, enfim. E a gente luta principalmente assim por direitos, né, melhoria nas condições de trabalho, buscando sempre negociar um bom acordo coletivo, né, para esses profissionais, independente de onde ele está empregado, onde ele está trabalhando, né, porque tem que valorizar a carreira, né, pela importância da engenharia agronômica. Né. Então, a gente busca sempre associar esse pessoal, estar junto com eles. Temos agora uma meta, né, de expandir, levar o sindicato para o interior, né, aumentar a nossa base, né, levando benefícios, né, esclarecendo por que o sindicato existe, né, para a gente realmente agregar mais o agrônomo, fortalecer e aí ampliar o trabalho aí do SEAGRO. Perfeito. Bittencourt, Paraná, é um dos estados com maior número de filiados de engenheiros e também com uma grande presença da agronomia. Qual que é a importância também desses profissionais estarem ali no sindicato? Quais as principais pautas? Então, o Paraná, como é um estado muito forte na agroindústria, né? Então não é só na produção primária, é muito forte também nessa parte da agroindústria. E o SENG de Paraná tem as suas regionais. Com as regionais, você tem uma proximidade maior dentro aí dos profissionais. Então, no Sindicato do Paraná, o maior número de associados são engenheiros civis, pelo número de engenheiros que tem, e a agronomia está em segundo lugar, com um número bastante expressivo, né? Então, tem vários diretores regionais que são engenheiros agrônomos, alguns engenheiros agrônomos também já foram presidente do sindicato. Eu fui o primeiro, depois de 65 anos, o primeiro engenheiro agrônomo a ser presidente do sindicato. E aqui na FICENG também, Também né? o primeiro engenheiro agrônomo a ser presidente. E lá, depois de mim, no Paraná, outros engenheiros agrônomos já foram presidentes. A mesma situação no CREA do Paraná também, era só o pessoal de outras modalidades. Com uma presença maior aí dos engenheiros agrônomos, com uma atuação maior, hoje, também com 65 anos do CREA, teve o primeiro engenheiro agrônomo, sendo presidente, e hoje é um engenheiro agrônomo, já teve outros também lá. Mas muito também pela mobilização aí da categoria da agronomia, nessa participação. Em relação à filiação, é importante porque você tem um órgão, uma entidade que defende os seus interesses, principalmente em acordos coletivos, convenções coletivas. Aí o SEAGRO aí de Santa Catarina dá uma lição para todos aqui da FICENG, de uma atuação bastante forte em acordos coletivos na agronomia, que no Paraná a gente tem, mas não tem, ainda não conseguiu essa participação em todos os segmentos da agricultura, ainda tem uma resistência muito grande do setor patronal de estar negociando com o sindicato dos engenheiros e tal, porque a gente tem, quanto sindicato de engenheiros, a gente tem uma discussão, não que seja esse o ponto principal, mas a gente tem uma discussão maior, tem o DIESE que nos auxilia, e muitos sindicatos patronais não têm toda essa discussão, e aí o setor patronal diz, não, eu prefiro negociar com aquele sindicato lá, que não vai trazer tanta resistência, tanto questionamento, quanto um sindicato de engenheiros com uma discussão mais clara da sociedade, do direito dos trabalhadores. Perfeito. E Bittencourt, na sua fala anterior, você mencionou a reforma agrária e dizem por aí o agro é pop. E aí a gente vê um incentivo muito grande do agronegócio em relação à monocultura e também os incentivos fiscais ao uso do agrotóxico. Qual que é a sua opinião sobre isso? Então, aí também tem diferença de governo para governo.
tá? Então, o governo anterior, a discussão era só o agronegócio quanto um todo, a grande trabalho maior para as grandes culturas, para os grandes proprietários, com incentivos bastante grande, fornecimento de crédito bastante forte para a agricultura empresarial e muito menos para a agricultura familiar. Você, como eu falei, assim, nesse governo retomou já um avanço maior aí na agricultura familiar, mas ainda é insuficiente. Principalmente, eu já tinha tocado um pouco nisso, assistência técnica para a agricultura familiar. Com a redução do número de profissionais da área da agricultura, nos órgãos de governo, as ONGs também, ou muitas entidades da sociedade civil que começaram a se organizar também para ter uma assistência técnica, não tiveram assim um apoio muito grande para você levar essa assistência técnica para os pequenos agricultores ou agricultores familiares, que é a terminologia que está se chamando. E a reforma agrária é importante para você consolidar, principalmente em vários municípios, onde que teve mas teve vários assentamentos, que a economia começou a andar, que a economia local, né, estava meio parada, mas com mais gente lá trabalhando, tendo uma rentabilidade, o comércio local que se desenvolve, e isso há uma questão mais forte dentro da economia local. Quando você vê essas grandes propriedades extremamente tecnificadas, praticamente não tem mais trabalhadores. Então, a economia local vai reduzindo. Tem municípios do Paraná hoje com 3, 4 mil habitantes e que eram com 20 mil. Então, mas ao longo do tempo viraram grandes fazendas, principalmente fazendas de gado, né, onde que não tem mais gente lá, a não ser o administrador, alguns trabalhadores, né, que estão lá, mas muito, muito pequeno. Por isso que é importante ter essa agricultura e diversificada, né, principalmente o pessoal da agricultura que vem dos assentamentos, tem muitos deles trabalhando com agroecologia, né? E também vários assentamentos do Paraná, principalmente lá na área do arroz, né, que eles são grandes, né, o assentamento, que a origem vem do MST, são os maiores produtores de arroz, né, inclusive doaram em algumas, até para o Rio Grande do Sul e outros, teve doação. E aonde que vem? Vem de uma reforma agrária. Perfeito. E para você, Simon? Então, eu vejo que já foi pior. Assim, é importante deixar claro assim, que a gente não é contra o uso de agrotóxicos, né? Então, às vezes, quando a gente começa a falar em agroecologia, contra agrotóxico. Não, o agrotóxico é necessário, né? A gente tem que ser responsável em relação à produção de alimentos, né? Enfim. Mas, assim, a gente vê que começa a ter uma mudança significativa agora. Quando a gente tem, inclusive, o Nobel da Agricultura, né, que a gente fala, a pesquisa dela vem nesse sentido. Então, assim, quando a gente começa realmente, de fato, a investir em soluções alternativas, né, mais sustentáveis, né, usando a palavra, a gente começa a ver que é possível produzir de forma melhor, né? Só que tem que dar atenção a esses produtores, como bem falou o Bittencourt aqui, assistência técnica, né? Desde que eu entrei na IPAGRE, eu participo assessorando grupos de produção orgânica, né, através da Rede Ecovida, e isso muito me orgulha nesse trabalho. A gente tem muito a aprender com a agroecologia. O pessoal, não é possível produzir. Como não é possível? Tem que investir em pesquisa, e aí vem a ciência, né, os nossos pesquisadores, seja da IPAGRE, da Emater, né, enfim, nesse trabalho de desenvolver alternativas, né, tecnologias para a produção que vai ser com menor impacto para a natureza, né? Pode ser o orgânico certificado, outras alternativas. Em Santa Catarina, a gente tem a proposta do SPDH, que é o Sistema de Plantio Direto para Hortaliça, que não é apenas para hortaliças, né? Que inspirado, inclusive, no trabalho que foi feito no Paraná, com plantio direto, né? Lá já de bastante tempo, né? Sempre é uma referência. Então, isso vem ganhando força de novo, no país, inclusive fora do país. Então, assim, a gente tem alternativas. Se a gente tem extensionistas rurais, pesquisadores, engenheiros agrônomos interessados em realmente mudar
a realidade e melhorar o sistema de produção, preservar o solo, né, o meio ambiente, enfim, a gente vai ter condições de trabalhar com produção orgânica ou, né, ou com menor impacto ao meio ambiente. Então, assim, onde não há essa vontade, a gente ainda tem que usar a produção convencional. Onde a gente começa realmente a ter uma vontade de investir e melhorar, a gente vai conseguir resultados bons e as coisas vão melhorar, vão avançar nesse sentido, né? Então, acho que é um pouco disso. É importante que a questão da agroecologia ou de produtos mais saudáveis também é uma demanda hoje da sociedade. Eu não digo de todos, mas tem muitos que, não, eu quero um produto agroecológico, um produto que venha da agricultura orgânica e tal. Então, também ajuda isso quando a população, né, os consumidores, também buscam, né, exigem produtos melhores. Uhum. E aí é importante, você vê isso que acontece em quase todo o país, as feiras de agroecológica, que os produtos que são vendidos lá são produtos realmente, né, com certificação, seja uma certificação de órgãos oficiais, seja como a rede Ecovida, que tem uma atuação muito forte no Sul, e outras que fazem a certificação, né, e garante que aqueles produtos são agroecológicos. Então você já vê em gôndolas de supermercados, em alguns lugares, produtos agroecológicos. Também, então, isso ajuda ter mais gente produzindo, quando você tem também consumidores que buscam esse produto mais saudável. É uma mudança de cultura, então. Isso. Sim, Isso. a responsabilidade de cada um, né? Perfeito. Quero lembrar aos nossos telespectadores e ouvintes que a Nobel de Agricultura, Mariângela Hungria, foi entrevistada aqui pelo ENGECast, está no nosso episódio número 1, e a pesquisa dela é exatamente sobre o que a gente está falando, que é a substituição dos químicos pelos orgânicos, economizando 25 bilhões de dólares, além dos impactos no meio ambiente, que ela diminui o impacto no meio ambiente. Então, quem quiser ouvir, acesse lá a playlist do nosso ENGECast. E aí, Simon, você estava falando do equilíbrio dos agrotóxicos, qual a importância da responsabilidade técnica do receituário agronômico ficar com os profissionais de agronomia? Então, a gente entende que o profissional que realmente, de fato, tem responsabilidade, conhecimento, foi preparado, né, recebeu todo o estudo para isso, é um engenheiro agrônomo, né? Então, assim, é importante que isso fique com, né, o profissional qualificado com esse trabalho. Então, o receituário agronômico, né, é baseado em estudos, né, em relação a cada produto, tem toda a questão ali de orientação da aplicação, que a legislação permite, né, enfim. Tem que ser o agrônomo, né, que está legalmente habilitado para fazer esse trabalho ali, né, ou, né, tem que ser discutida, né, fortemente essa questão aí como alternativa, tá? Mas é isso que a gente defende, né, como o agrônomo nesse trabalho aí, tá? Quer comentar, Bittencourt? Não, sim, eu acho que tem que ser o receituário prescrito por um engenheiro agrônomo, que tem, ou engenheiro florestal, conforme a área, Isso, né? Mas a gente vê hoje muitos problemas com o receituário agronômico, tá? No Paraná, que tem muito disso, e eu sou conselheiro do CREA também, e aparecem muitos problemas que são denunciados lá em relação ao receituário. Porque o que a gente vê que várias empresas, principalmente revendas de agrotóxicos, elas vendem o produto e depois pegam a assinatura do engenheiro agrônomo, né? Isso é antiético, tanto pela parte de agronomia, mas muitos engenheiros se subordinam a isso pela situação financeira. Não que isso seja defensável, mas buscando lá tem isso. Então o receituário, o profissional tem que conhecer a área para dar uma receita, saber o que tem, saber o que tem, a área vizinha, né? No Paraná tem muitos problemas, e no Brasil, de aplicação de agrotóxicos, seja principalmente na aviação agrícola, que tem uma deriva muito grande e pega áreas da fruticultura, e isso atrapalha muito, e a reclamação é grande em cima de abelhas. O que tem de abelhas, né, que daí são dizimadas aí por deriva. Então, ou
aplicação com muito vento, ou por aviação agrícola, drones também, né? Mas só que o drone, se saber o controle, ele pode ser até mais eficiente do que com o trator, desde que tenha todas essas questões. Então você tem que, no receituário, ter uma atenção maior pelos engenheiros e uma fiscalização maior também, para você ter uma aplicação melhor, com menos problemas, né? Então esse é um ponto bastante importante, mas imagina quando você nem tem isso, tá? Então o cara vai lá numa revenda, compra determinado produto que nem é recomendado para aquela cultura, né? Então é importante que você tenha isso, mas tem que ter uma presença maior também dos engenheiros agrônomos e uma atenção especial ao fazer esse receituário agronômico. Perfeito, muito obrigada. Posso fazer uma correção? O Bittencourt me lembrou uma coisa importante fazer, deixar claro aqui, né? Não é só agrônomo que tem receituário agronômico, né? Então que fique claro isso, né? Quando no Paraná tem a ADAPAR, na Ipagre, em Santa Catarina tem a SIDASC. Quando aparece, às vezes, assim, em análise nos alimentos, né, de resíduos e agrotóxicos, tem duas situações. Tem o produto proibido para aquela cultura e tem aquele alimento que tem o produto acima dos limites permitidos, né? E muito disso, às vezes, acontece, pode ser por maldade mesmo, né? Mas pode ser por uma má orientação, né, ou de um profissional que não foi nem visitar o local, né, não sabe o que está fazendo, apenas assinou o receituário, e aí depois a gente vê produto. Isso pode dar problema sério para a saúde, né, da pessoa, né, daquele consumidor daquele produto. Então, assim, por isso a gente, né, gosta de enfatizar bastante, né, procure um profissional, exija um atendimento bom, né, se preciso, vá na propriedade, visite, né, busque capacitação, treinamento sobre esse assunto, né. Hoje a moda é a questão do drone, né, e de fato, tem vários treinamentos acontecendo, porque não está totalmente resolvida essa questão ainda, tá? Então é isso, busque um profissional legalmente habilitado para a emissão do receituário agronômico, até como uma segurança, porque depois o que dá de encrenca de vizinho, né, com deriva e tal, então é uma segurança para que você tenha um documento importante. E você... Não, só para complementar, uma discussão muito forte dentro da agronomia em relação à questão do receituário é o seguinte, né? Tem os profissionais que dão assistência técnica para a propriedade, seja uma grande propriedade como responsável técnico, que a partir de 4 módulos lá tem que ter um engenheiro responsável, ou os próprios engenheiros agrônomos das empresas de assistência técnica que dão assistência, que conhecem a propriedade, às vezes, na grande parte, não vou dizer nem às vezes, na grande parte, evitam fazer o receituário. Isso eu acho um grande erro, né? Porque eles que conhecem a propriedade, eles deveriam emitir. Aí o que é que acontece? O produtor vai lá na revenda ou vai numa cooperativa, né? Nesses estados do sul, as cooperativas são grandes revendedoras de produtos, né, fitossanitários, agrotóxicos e tal, vão lá e aí eu quero tal produto para aplicação na soja ou aplicação no milho e tal. Mas o produtor lá, o agrônomo que trabalha nessa revenda, porque é obrigatório ter lá um agrônomo, responsável técnico, ele nem conhece. Ele às vezes acaba fazendo o receituário, que isso está errado, está totalmente errado. Aquilo que eu falei antes, né, que ele deveria conhecer, ir lá na propriedade para conhecer. E daí, esse pessoal que muitas vezes, não sempre, que faz o receituário. Então hoje, às vezes, há uma discussão lá no CREA muito grande do Paraná, que o pessoal que dá assistência técnica faça o receituário. Tá? Então, como foi falado ali, eu defendo a agroecologia, mas ainda a gente não tem condições de ter 100% uma produção agroecológica. Como o Simon fez uma fala também, hoje o avanço com bioinsumos, que as multinacionais do veneno hoje estão começando a migrar também por bioinsumos, tanto pela questão da cobrança da sociedade, quanto também por os custos também serem menores para eles, e eles também não fugirem. Olha, eu tenho agrotóxico, aqui o pessoal vai para a agroecologia, não vai usar, não, então vamos usar um outro produto mais menos poluente,
né, ou menos comprometido aí com a questão da saúde, para colocar. Mas, resumindo, o receituário é importante, importantíssimo, eu defendo, mas temos que usar ele de uma forma mais eficiente e mais comprometida. Perfeito. Chegou a hora do nosso quadro Engenharia Também é Cultura. Queria pedir dicas culturais para os nossos convidados. Começando por você, Simon. Obviamente, né, com a recente morte do Mujica, né, Pepe Mujica, eu estava lá, né, e estava disponível lá um documentário sobre a vida dele. Então me chamou muita atenção, né? A gente ouve muito falar e não vai a fundo, né? Então eu parei para assistir e gostei muito desse documentário sobre o Pepe Mujica, tá? Que foi lançado agora, né? E também, se puder também aqui recomendar um livro, o título eu lembro, é Injustiça Social, tá? Então ele é um livro assim fácil de ler, que traz explicações sobre todas essas questões sociais, né, do país, né? O autor eu não vou lembrar agora, não consigo guardar os nomes, mas eu achei bem interessante. Então, ótimo. Antes de caminhar para o nosso encerramento, eu queria aqui que a gente falasse um pouco sobre os desafios e as políticas públicas de futuro, pensando um país no futuro com a produção de alimentos seguros, saudáveis. Começando por você, Simon, que lida diretamente no campo. A gente sabe que, por um lado, a gente tem uma evasão do campo dos jovens, mas você também atua na educação dos jovens rurais. E queria que você falasse do contexto, da importância da TER, da assistência técnica, das linhas de crédito. Tá. Então, faz algum tempo, Santa Catarina, pelo menos acho que 2012, houve uma decisão de a gente trabalhar com os jovens, né? Educação de jovens rurais. Então a gente tem lá o curso que a gente fala de alternância, regime de alternância. O jovem ele fica, né, uma semana por mês em treinamento e depois então ele tem a oportunidade de aplicar o conhecimento em casa, né, na propriedade, retornar e trocando ideias com os instrutores, tá, nos centros de treinamento que tem disponíveis lá. Ao final do curso, ele apresenta um projeto de melhoria na propriedade, com apoio financeiro, inclusive. Ele pode melhorar algo bem pontual, uma sala de ordenha, né? Ou vou investir numa produção de determinada fruta, determinado alimento. Isso tem dado um resultado muito bom, porque a gente tem que lembrar que o jovem está entrando no curso com 18 anos, há pouco tempo ele não tinha um contato com a extensão rural. Ele era aquela criança que via o pai conversar com alguém. Então ele desconhece, inclusive, a empresa que presta esse serviço. Então, tu traz um público novo, né, que reconhece um apoio na empresa, em políticas de crédito rural, em tecnologia, para ele se desenvolver, aprender, investir na propriedade, né, ter a renda familiar dele, que ele vai construir ali pela frente. Então, a gente tem visto que isso é muito, muito bom e tem tido bom resultado. Tá? Então, esse curso ele acontece anualmente em diversas áreas, sendo temático, exclusivo ou não, né, de forma geral, mas ele fica durante o ano ali com a gente. E depois, às vezes, tem até sequências, tá? Como se fosse uma especialização dentro do que eles se propõem ali. Tá? Aí, políticas públicas, acho que essa é importantíssima, além do crédito rural. Tá? E a gente tem visto assim, que o seguro para o produtor rural ele tem que avançar muito mais. Então, assim, se a gente tem o nosso carro segurado e dá um problema, a gente vai lá, tem o seguro e tal, tá coberto com aquilo ali. O agricultor, ele precisa ter uma segurança maior. Ele vai perder a produção dele, né, se der um efeito, uma questão climática, né, um problema ali. Mas ele tem condições de retomar, ele tem que poder reinvestir ali, se ele tinha um abrigo de produção, se ele tinha uma lavoura, um equipamento que deu um problema. Se não, ele, né, só cresce dívidas, né, então ele precisa ter essa segurança. E aí entra o governo uma política pública de apoio. Tá? No mais, a gente tem o PRONAF, que é uma grande política pública que a gente tem de apoio ao produtor rural. E o incentivo às empresas de extensão rural e pesquisa, que
que é onde a gente trabalha, né? Então, acho que são as principais políticas que a gente tem. Acho que é isso. Perfeito. E para você, Bittencourt? O Simon falou várias ali que eu concordo, mas eu vou voltar uma que passou batido, que é extremamente importante, principalmente a gente que defende a produção agroecológica, é a merenda escolar. Então, o Paraná tem lá, já na parte estadual, já há muito tempo, que 30%, no mínimo 30% da merenda escolar tem que vir da agroecologia, tantos por cento da pequena propriedade. Isso é extremamente importante para você contribuir com a agricultura familiar, ter um mercado e um mercado próximo. Então, eu acho que é uma luta que poderia avançar muito nos municípios. A gente sabe que tem prefeitos que são totalmente contra a agroecologia ou os agricultores familiares, mas ter uma cobrança maior, que até aquilo que eu falei de você ter um desenvolvimento maior, um desenvolvimento local, comercial, que vai viabilizar, que os produtores façam uma produção agroecológica, tenha já aonde vender, que seria aí, no caso municipal, para as escolas municipais, para as prefeituras, para colocar na merenda escolar, as nossas crianças estariam também consumindo um produto sem agrotóxicos, um produto mais saudável, e teria isso. E isso serve tanto para município quanto para Estado. Também seria federal, mas esse é mais dentro do Estado e dos municípios. Então, eu acho assim que extremamente importante se você conseguisse dizer tantos por cento para a agroecologia, tantos por cento ali da agricultura familiar, né, do que você fazer uma licitação, vir um produto de longe, que tem um custo, inclusive, maior, que você nem sabe como é que foi a produção. Então, além de tudo que o Simon comentou, eu acho que para viabilizar a pequena propriedade com mais condições e agroecologia, você ter uma garantia por lei de um percentual, no mínimo, um percentual mínimo, o ideal é que fosse 100%, né? Mas um percentual mínimo de produto agroecológico para merenda escolar. Excelente. Infelizmente, estamos chegando ao fim do nosso programa. Eu acho que falamos aqui de temas que dariam outros episódios. Foi uma conversa muito produtiva, agradável. Espero que vocês tenham gostado. Também quero dar alguns recados. A gente falou aqui do engenheiro sim, analista não. No site da Ficenge nós temos um manifesto em favor do projeto de lei, que é uma iniciativa da Ficenge para tirar esses apelidos, analista, assessor, pesquisador, e contratar os profissionais como engenheiros, como forma de garantia de direitos. E também temos um manifesto, cursos de engenharia e agronomia têm que ser presenciais. E por fim, gostaria de dedicar esse programa a Eduardo Piazeira, que foi presidente do SEAGRO Santa Catarina e diretor da Ficenge. Estamos chegando ao fim do nosso programa. Queria passar aqui para os nossos convidados para suas considerações finais, começando por você, Bittencourt. Então, foi uma grande satisfação de participar. É o primeiro podcast que eu participo aqui da Ficenge, né? Eu já participei lá no Senge. Eu acho importante ter esse canal de diálogo com os engenheiros e com a sociedade, porque não é só para os engenheiros, né? A gente tem aqui por missão os sindicatos de engenheiros estar trabalhando para os engenheiros, mas também para a sociedade como um todo, que isso é importante. Então, parabenizo também a Ficenge por estar, e a Mútua que está patrocinando o desenvolvimento desses podcasts. Muito obrigada. E você, Simon? Para mim também foi o primeiro podcast, eu achei bem interessante a proposta. Muito obrigado, Camila, né, e a Ficenge aí, acho que foi um belo investimento a gente ter esse espaço aqui. Espero ter contribuído de alguma forma, né, com quem nos ouve, né, ou nos assiste aí, para a gente levar informação, né, de qualidade, né, realmente fazer as pessoas pensarem naquilo que de fato vai realmente ajudar a sociedade, né. Então, acho que é isso, só agradecer a oportunidade. E se você tiver alguma sugestão de pauta, assunto, entrevistado, mande aqui nas nossas redes sociais. Esse foi mais um episódio do EngCast, podcast da engenharia, que é uma realização da Ficenge, Federação Interestadual de Sindicatos de Engenheiros, com patrocínio da Mútua Nacional. Siga as nossas redes sociais, @Ficenge Federação no Instagram e EngCast no Spotify. Muito obrigada e até a próxima!